É o que você vai ver daqui a pouco aqui no BG. Mas antes nós vamos voltar, sabe para onde? Para o centro de Curitiba. Quem está lá com um desafio, né? Um desafio lançado, um desafio proposto, e ele pretende cumprir esse desafio agora, é o Rudinei Vieira, que trouxe o seu metro quadrado, né? Que ele fabricou, ele mesmo, a próprio punho, o metro quadrado com cano de PVC, para fazer esse teste. Porque a lei diz o seguinte, olha, cabem 6 pessoas por metro quadrado, isso é o ideal no transporte coletivo. Imagina, o metro quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele vai colocar isso à prova agora, né, Rudi? Ô, meu querido Luciano, nós vamos fazer ao vivo esse teste. Bom, depois que eu dei esse rolê todo, nós ficamos a semana passada inteira, andando em algumas linhas superlotadas. Passamos pela Inter 2, usamos também a Pinheirinhos, Praça Carlos Gomes, passamos também lá pelo terminal do Barreirinha, enfim, mostramos várias situações do transporte público que o trabalhador muitas vezes pela manhã passa. É um aperto sufocante. Aí o que nós fizemos, ô Luciano? Entramos em contato com a Urbs para saber a posição, o que pode ser feito para minimizar esse problema, para as pessoas terem um mínimo mais de conforto para ir e voltar do trabalho. Pois é, a nota dizia o seguinte, que é feito um monitoramento, que quando há necessidade é colocado carro extra, também que segue uma norma técnica que coloca no máximo 6 pessoas por metro quadrado. Para a gente ter essa ideia, a gente resolveu pôr na prática então. Vamos lá, meu querido Dionei. Venham aqui, eu parei na Rui Barbosa, no centro de Curitiba, para colocar 6 pessoas dentro de um metro quadrado. Aqui, fica aqui também, vamos lá, vem aqui, o Hugo, que é engenheiro, vem aqui também, vamos lá. 6 pessoas dentro de um metro quadrado. Já tem 4. Vamos lá. Isso. 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas comigo. Só que é o seguinte, Hugo, você que é especialista em transporte público, em trânsito, né? Qual que é a situação de 6 pessoas por metro quadrado? Bom, a primeira coisa que tem que considerar, não tem conforto nenhum. E a pessoa, por exemplo, a gente está aqui com alguma mochila, ela vai se segurar sempre no balaústre, qual que é o perigo que ela tem? E se tiver alguma movimentação do ônibus, ela vai ficar desconfortável, ela vai ter que fazer uma viagem longa. Isso é complicado para a pessoa e pode, o quê? Afastar ela de utilizar o transporte coletivo. Então faz o seguinte, Dionei, nós estamos mostrando aqui em 2 câmeras. Dá um giro aqui em volta para a gente mostrar a situação de 6 pessoas por metro quadrado. Lembrando que na semana passada, parado, né? Nós andamos em ônibus que eu não tinha condição nenhuma de andar, de movimentar. Aqui nós estamos ainda mostrando uma situação relativamente confortável, porque não temos mais pessoas, estamos limitados a este metro quadrado. Mas, na semana passada, por exemplo, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia conversar com as pessoas. Esse movimento que eu estou fazendo aqui de colocar o microfone para você falar, era quase impossível. Até porque ninguém vai estar com a mão para baixo, né? Vai estar todo mundo segurando um balaústre aqui, se segurando durante o ônibus, por conta do deslocamento dele. Então isso é bem complicado e uma estimativa de um conforto que a pessoa fique em pé seria de 2 a 3 pessoas por metro quadrado e não 5 a 6 que é o adotado hoje pela URB. Vamos lá, o que diz a norma técnica então para andar nos ônibus? A norma está correta, ela fala de 5 a 6 como o máximo, mas não o recomendável para um conforto das pessoas. O conforto das pessoas seria de 2 a 3 pessoas por metro quadrado para ficar em pé dentro de um ônibus. Agora, vem cá, você falou para mim que regularmente utiliza, vamos ver aqui, né? Utiliza o transporte público. Como que é? Dia a dia, rotina? Bom, é super apertado, né? Não tem nem como você ficar dentro do ônibus, que é muita gente, é como ele falou, às vezes a gente tem que ficar, que nem eu que sou minúscula. Tipo, então eu fico no meio dos Baixinha. Tipo, super apertado. O baixinho sofre, então. Exatamente. Ainda mais que o normal. Mais que o normal. Bom, vou liberar essa galera, vocês viram aí, 6 pessoas por metro quadrado. É difícil, obrigado, viu? Valeu. Agora é o seguinte, Hugo, vem cá. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Só que é o seguinte, Hugo. A Urbs ainda disse em nota que há uma capacidade, que a capacidade, aliás, reduziu. Está 20% abaixo do que era antes da pandemia. Eu queria que você explicasse essa porcentagem. Então, para todo mundo entender, a gente tinha uma quantidade de passageiros ali em 2019
E hoje a gente tem 80% desse pessoal. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tinha 100 passageiros por dia. Hoje eu tenho 80. Isso não quer dizer que em todas as linhas eu só tenho os mesmos 80%. Então a gente está aqui na Praça Rui Barbosa para perceber, algumas linhas estão mais vazias, outras chegam um pouco mais lotadas, e isso é o que acaba diferenciando no horário de pico. Pegar uma linha como o Inter 2, que vocês fizeram o trabalho, uma linha que sempre está bem carregada. Será que ela só voltou 80%? Será que ela não recuperou mais do que os 100% de passageiros? É importante a Urbis ter um detalhamento sobre os percentuais de retorno ou de ocupação média por linha, a gente consegue entender melhor. Então vamos explicar para quem está em casa. Realmente existe uma redução de 20% no número de passageiros totais, né? De todas as linhas, levando em consideração todas as linhas. O que talvez não esteja sendo levado em consideração, que é que você está explicando para a gente, é cada caso. Ou seja, tem linhas que excedem esse número e tem linhas que estão muito abaixo. Então talvez esse número esteja, aliás, esse estudo, enfim, está correto, mas ele não é completo. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho só um panorama do cenário geral do transporte da cidade. Eu não estou fazendo um recorte por operação, por linha. Se eu pegar uma linha do biarticulado, uma linha expressa, será que eu só retornei 80% da demanda? Isso é um ponto importante. Será que o alimentador, às vezes que a pessoa fica lá meia hora num ponto esperando, será que só retornou 80%? Pode ter retornado menos, por isso que está com esse espaçamento maior. Então, em relação ao que era antes da pandemia, foi recuperado 80% desses passageiros. Não conseguiu chegar a 100% em nenhuma cidade do país, a não ser em cidades com baixa de tarifa, etc. Mas vamos colocar no cenário normal, o 80% está bem acima até das próprias previsões que existiam. E eu quero destacar aqui também, porque a nota diz o seguinte, que há esse estudo, há esse monitoramento, que quando a necessidade é colocado para circular, ônibus extras. É fácil assim, tem mais gente, vamos colocar ônibus extra agora que vai suprir a necessidade. Então para a população também entender, o ônibus extra vai ser depois a prefeitura conseguir identificar essa necessidade, então ela vai refazer a programação da tabela, vai indicar o ônibus, vai passar essa tabela de programação para a empresa tem que escalar um motorista, ela tem que reprogramar. Não é simplesmente manda no zap, né? Quer dizer, não é agora, tá lotado, vou mandar busão agora. Liga, manda um ônibus lá na Praça Barbosa. Não é bem assim. Não é bem assim, porque uma programação ela é bem diferente do que às vezes a gente tem essa expectativa de chegar mais rápido esse reforço. Há linhas na cidade que tem reforços, mas há uma necessidade de ter um estudo maior para que consiga atender um número maior de pessoas. Hugo, obrigado pela sua participação, por essas informações. E mais, por esses esclarecimentos, porque muitas vezes a informação chega, a gente traz, mas ela precisa ser esmiuçada, bem explicada, e assim então a gente vai cobrando, né, Luciano, por melhorias, que é o que a gente deseja. É o que todo mundo quer, né, Rudinei? Muito obrigado pelas informações, por essa exemplificação. Ficou claríssimo, né? Claríssimo. 6 pessoas por metro quadrado não dá. Não dá, é preciso rever essa conta, é preciso trazer mais qualidade para essas pessoas, qualidade de vida, sim, porque elas passam boa parte da vida delas dentro dos ônibus. Quem roda, né, sai de Curitiba, vai para a região metropolitana, vice-versa, sabe do que eu estou falando. Às vezes fica 1 hora dentro do busão, não dá para ficar 1 hora exprimido desse jeito. Queria ver colocar 6 autoridades em 1 metro quadrado e perguntar para cada uma delas se é o ideal isso. Queria ver fazer isso. Próxima vez a gente faz isso aqui, ao vivo, no Balanço Geral. Mas agora é o seguinte, vamos falar da Satitrack.